Olá, que a paz de Deus esteja com todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha e tem nos acompanhado aí de diversas partes do mundo, onde quer que você se encontre. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. De um mais puro e sincero coração, estamos aqui para mais um vídeo. E para mais um vídeo de hoje, quero mandar um abraço especial para todos os inscritos do nosso canal. É bem verdade que gostaria eu de ter o privilégio de citar o nome de cada um. Mas, como não tenho acesso e nem me dou conta de quantos podem estar nos assistindo, mas definitivamente quero de todo o coração dar um abraço especial aí, onde quer que você esteja nos assistindo neste momento. Na sua casa, no seu trabalho, numa faculdade, onde quer que você esteja, debaixo de uma árvore descansando, receba o nosso carinho, o nosso abraço, sentado no sofá, na sala. Bom, é de um puro e sincero coração que mandamos um abraço especial aí para você e receba o nosso carinho também. Como anteriormente já citei em vários vídeos, de que a respeito de fazer o bem, é muito bom fazer o bem. Portanto, se temos o cuidado e a certeza de que, se sabemos fazer o bem e não façamos, nós estamos cometendo aí uma transgressão. Estamos não agindo muito bem, digamos assim. Então, portanto, todo aquele que faz o bem é muito importante. E o que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Hoje nós vamos, para o vídeo de hoje, nós vamos aprender como orar para que Deus possa nos ouvir verdadeiramente. Gostaríamos de, muitas das vezes, será que Deus ouve as minhas orações? Por incrível que pareça, isso é uma normalidade acontecer com todos, principalmente quando enfrentamos dificuldades ao longo da vida. Isso é normal pensar para todos nós, moradores desta terra. Mas é bom que tenhamos a certeza e que não venhamos tão somente ficarmos na incerteza, digamos assim. Portanto, a pergunta de hoje seria: como orar para que Deus possa me ouvir? Pois, como já disse, diversas dificuldades que passamos e enfrentamos ao longo da vida
como diversas causas, tribulações, perseguições, e cada um de nós, enquanto residirmos na face do planeta Terra, nós estamos sujeitos a enfrentarmos aflições, perseguições, de diversas formas aí que talvez nem venhamos imaginar. Estamos sujeitos a qualquer que seja as provas. Então, mas como já falei, é normal que o ser humano, de uma forma geral, ele venha a se encontrar num estado de uma prova, ele venha a se perguntar: será que Deus não ouve as minhas orações? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Embora o será não é uma coisa muito, não é uma coisa muito boa, digamos assim, mas o bom mesmo é ter certeza. A certeza nos traz um refrigério, nos traz uma esperança. Quando nós temos a certeza, após a certeza, nós temos aí a esperança. Portanto, andar em esperança, nada mais, nada menos, é uma coisa que não tem igual. É uma coisa muito boa andar esperançoso. Então, nós vamos aprender hoje, com a ajuda de nosso bom Deus e Pai. Vamos aprender como orar para que Deus possa me ouvir. Primeiramente, nós devemos nos sujeitarmos a Deus. E nos sujeitando a Deus, nós vamos fazer, digamos assim, mais claro, de uma forma mais clara, dizendo, vamos aceitar aquilo que Deus requer de nós, quanto à sua própria vontade. Que nós possamos descobrir, como também foi no vídeo anterior, aprendemos quando passamos a nos conhecer e quando que passamos a saber que tipo de coração nós temos, que tipo de coração nós temos. Então, nós, já que aprendemos e descobrindo que tipo de coração nós temos, isso é muito importante, e nós aceitando a vontade de Deus e estando sujeitos ao que Deus requer de nós, isso é muito importante para que nós devemos chegar ao ponto de reconhecer os nossos pecados. Os pecados, eles fazem o que se chama de divisão. Esses pecados impedem muita coisa. Mas para que a pergunta é como orar para que Deus possa me ouvir. Então, primeiramente, nós vamos se confessar. Nós vamos se sujeitar de uma forma geral
nós vamos se sujeitar, nós vamos se lançar aos pés de nosso Pai e confessar a Ele todo o que se chama pecado e fazer após isso, nós temos a preeminência do que se chama confissão dos pecados. Então, para que nós possamos ter a certeza, nós primeiramente devemos se confessar. Mas talvez você se pergunte, mas como que eu faço isso? Bom, a palavra de Deus, ela nos ensina, e como Cristo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então, nesta vida, em meio, como falei no início do vídeo, às provas e tribulações e causas de diversas formas, há situações na vida que há pessoas que essas situações fazem com que nós venhamos aí a ficar muitos cansados. Portanto, Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então, há situações na vida em que muitos de nós estamos sujeitos a ficar numa opressão. A vida, ela tem a nos colocar em muita opressão. Então, todos os que estiverem oprimidos, cansados, como alguém que trabalhou o dia inteiro, alguém que, por exemplo, alguém que começar a trabalhar ao resplandecer da alva, ao resplandecer da aurora, ao resplandecer do dia, alguém que ao nascer do sol já começa a trabalhar e vem o dia inteiro, finalmente chega o final do dia. Portanto, quando chega o final do dia, a pessoa se encontra muito oprimida. A pessoa, ela vai se encontrar bastante, digamos assim, cansada do trabalho, de que trabalhou ao longo daquele dia, desde o resplandecer do dia. Ela trabalhou, se cansou e ali no final do dia ela encontrou o cansaço e um pouco de opressão na carne. Mas, portanto, isso significa que a vida, ela tende a nos colocar em muitas provas, muitas tribulações. Então, nós vamos aprender de que é bom ter certeza de que as nossas orações estão sendo recebidas diante de Deus. Então nós vamos se confessar, porque todos nós temos pecados, mas esses pecados que
quando porventura não servíamos a Deus, servíamos o mundo por natureza, nós carregamos muito fardo, nós carregamos muito jugo, e há muitas situações em que nós carrega muito fardo e ainda nós carregamos fardos muito pesados. Então, para que nós venhamos saber, nós vamos se confessar. A confissão dos pecados, ela é muito importante, porque dá a entender-se que quando você se julga, você faz um exame de consciência da seu próprio pensar, da sua vida, o que você fez, todos os seus pecados que você praticou. Então, você vai relatar, você vai dizer, digamos assim, você vai pronunciar eles para Jesus Cristo, para o nosso Pai, para Deus. Então você vai dizer, você vai deixar sair da sua boca todos os pecados que você praticou. E nesse estado em que você faz isso, você está se descobrindo que você está se arrependendo. Quando você confessando, você assumindo, digamos assim, você vai estar aceitando e se sujeitando e se lançando aos pés de nosso Deus. Portanto, você vai, como eu já disse, ver que você está chegando a um estado de arrependimento. Portanto, os pecados, quando eles não confessados, quando eles não ditos, não pronunciados na sua oração, na sua súplica, no teu quarto, no nosso quarto, confessamos ali na nossa oração, falamos para Deus, o nosso Pai, e nós digamos para Ele tudo o que nós fizemos. E ao praticar essa boa ação, esse bom ato de assumir, você vê que você está se tomando a ação de você ir até aos pés de Cristo. Você está saindo do seu lugar e se lançando para próximo de Jesus Cristo. Por causa de que, ao não fazer isso, os pecados, quando não confessados, eles são como parede. Eles são como uma divisão. Portanto, isso é como uma divisória que impede de que Deus nos escute, de que Deus venha nos responder por causa desta parede. Então, é como se fosse um muro bem alto, mas quando você confessa, quando eu confesso, quando nós confessamos,
nós estamos derrubando esse muro, nós estamos quebrando este muro, e ele, ao ser destruído, nós temos acesso ao outro lado, nós vamos passar para outro lado. É como simplesmente falando, eu estou de um lado e na minha frente tem um muro. Portanto, se eu não destruir esse muro, se eu não quebrar, a não ser que servisse para alguma coisa. Mas nós estamos falando de como orar para que Deus possa me ouvir. Então, estou citando de que, primeiramente, nós devemos confessar, fazer a confissão dos pecados. E após isso, esse ato, essa ação, nós descobrimos que nós estamos chegando a um estado de arrependimento. Então nós vamos olhar para como se olha no espelho, como arrumar o cabelo, como pôr a roupa, pôr o terno, pôr uma camisa bonita. Se você tem uma roupa que ela é bonita e você vai usar, você vai ver como ficou no espelho. Portanto, isso é como nós fosse fazer assim. Então, nós vamos enxergar que nós estamos se arrependendo. Então, ao reconhecermos e ao nos confessar de uma forma mais simples, falar, ao assumir, ao dizer, nós passamos a ter um acesso, uma ligação de, digamos assim, liberdade. Deus nos concede a liberdade de termos uma afinidade ao conversar com Deus. Portanto, devemos confessar nossos pecados a Deus. Tiago 5,16 está escrito: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se nós estivermos doentes, não só na carne, digo assim, mas doente com opressão, com cansaço, então nós vamos confessar nossas culpas, nossas transgressões, nossas mágoas. Se nós tivermos algo que pode nos trazer impedimentos, nós vamos dizer para nosso Pai, nós vamos confessar isso, nós vamos ter em consciência de que aquilo que nós está falando foi feito, mas foi confessado, veio em juízo. Em nosso juízo, eu digo, nós, ao confessar, nós fizemos um julgamento
o julgamento da nossa consciência. Então, como está escrito, já disse Tiago 5,16, confessai, a palavra pede que nós devemos confessar nossas culpas uns para os outros, e também orar para que sareis. Então, tudo isso, ao confessar, nós vamos se limpar. É como se nós tivéssemos ou tomamos um banho numa mais linda, no mais lindo rio de águas cristalinas. Então, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, você vai descobrir que você não é mais também uma pessoa injusta, porque você fez o exame de sua consciência, você fez a confissão. Após a confissão, você descobriu que você se arrependeu. E isto vai impedir que nós não pratiquemos mais. Vamos ler para tudo isso que eu estou falando. É bom que nós possamos encontrar na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, até porque para você que nos acompanha de diversas partes do mundo, esse vídeo está sujeito a ser visto por diversas pessoas. Então você, meu irmão, meu semelhante, meu igual, é bom que você venha ver com seus próprios olhos, você ter certeza disso que eu estou falando, de você ver, digamos assim. Então, para tudo isso que estou dizendo, tudo isso que eu estou aqui falando, é bom que você tenha e seja visto com os teus próprios olhos. Vamos ler mais um capítulo da Escritura Sagrada. Vamos ler Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá, abre parênteses, selá, concluído. Fecha parênteses. Então, primeiro pecados nosso, vamos confessar a Deus. E depois, em segundo lugar, nós vamos confessar também aos nossos irmãos. Se eu quer de ter cometido, quando porventura não servia a Deus, mas ao mundo, após a confissão, após o juízo de consciência que nós fizemos, eu fiz, você fez, então, primeiramente, eu devo confessar a Deus, mas em segundo lugar, eu devo confessar ao meu irmão a quem eu cometi, a quem eu magoei. Então eu vou confessar, vou pedir perdão,
para que tudo isso venha a ser derrubado, como um muro que é destruído com um forte, uma marreta, digamos assim, de 5 quilos, como venha a ser derrubado todo aquele muro. Então, esta ação, esta atitude de eu confessar primeiramente a Deus e em segundo lugar eu confessar também ao meu igual, ao meu semelhante, ao meu irmão, à minha irmã, eu vou em segundo lugar confessar também. E eu magoei, eu vou pedir o perdão. Então, tudo isso, essa ação, ela é como um muro derrubado. E após tudo isso, entre mim e Deus me concede acesso e livre um árbitro de liberdade, de conversar, de aprender, dele derramar também os dons, o entendimento, a sabedoria. E uma coisa principalmente e muito importante é de que receber o dom do Espírito Santo. Portanto, nós aprendemos aqui, antes de descobrirmos como orar para que Deus possa me ouvir, nós estamos falando e aprendendo e descobrindo de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o meu próprio pensar, não de acordo com o nosso próprio pensar, mas de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós estamos falando antes de entrar no assunto, nós estamos falando de confissão de pecados. Então, ler novamente Salmo 32:5, está escrito: confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Porque, porventura, nós, quando não conhecemos a Deus, eu, você, nós, de uma forma geral, nós tem muita maldade. O que a maldade, ela é como flecha para todo o pecado. Então está escrito aqui na palavra de Deus que confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Então, nós não vamos encobrir absolutamente nada. É como nós tivéssemos um cesto, um saco cheio de coisas que não servem mais para nós, mas nós está guardando. É como tivéssemos isto, não jogamos fora e nem usamos, nem serve mais, mas eu tende a guardar, a manter aquilo guardado. Então, eu estou
encobrindo aquilo em algum lugar. Eu deixo coberto. Então, é como se fosse isso. Não encobrir. A palavra está falando de não encobrir. Ou seja, eu vou revelar para tão pouco aos meus olhos e confessar a Deus tudo, não deixando absolutamente nada guardado ou sem falar, digamos assim, isso eu não disse, a não ser que não venha em consciência, em lembrança do que você fez, a não ser que venha em juízo na hora que você fez o juízo. Então, nós somos perdoados por conta de que nós não temos lembrança, mas tudo o que tivermos lembrança, a palavra ela nos orienta que não devemos encobrir. Então não vamos encobrir nada. Todo o pecado e a maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, como já disse, não da minha própria consciência a gravar este vídeo assim, falando para vocês que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, mas está escrito na palavra que primeiramente nós vamos confessar a Deus e em segundo lugar confessar aos nossos iguais. Portanto, então aqui nós encerramos. Agora nós vamos saber como orar para que Deus possa me ouvir. Primeiramente, oração, ela deve ser feita junto com o jejum. Vamos ler Isaías 58, versículo 6. Mas uma observância que é muito importante, isso não definitivamente, porque se talvez há muitos dos nossos iguais que não têm condição de jejuar, não podem fazer o jejum, mas não quer dizer que a nossa oração não vai ser ouvida. O que é muito mais importante é isso que nós aprendemos aqui agora atrás, que devemos se confessar, primeiramente a Deus, e segundo lugar aos nossos iguais também. Vamos ler Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Mas se porventura nós temos a condição de fazermos oração junto com o jejum, é muito bom, isso é muito importante para Deus, para nós também. Então, Isaías 58:5 está escrito: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe ir livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Então, nós estamos falando aqui de um jejum espiritual.
Um jejum que, de acordo com a palavra de Deus, esse jejum é o mesmo que nós fizemos lá atrás, agora há pouco atrás, sobre a confissão. Então, todas as impiedades, todas o jugo que nós carregamos, nós vamos confessar, nós vamos desfazer, nós vamos soltar todo o fardo pesado, nós vamos despedaçar, fazendo de que forma? Confessando, fazendo a confissão. Então, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que faça as ataduras do jugo, e que deixe ir livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Então, se eu tenho fardo pesado, se eu tenho mágoa, eu devo deixar ir. Eu devo não guardar mágoa. Então, eu guardar mágoa do meu semelhante, do meu igual, eu estou carregando um jugo que, porventura, nosso Pai não permite mais que eu carregue, que nós carregamos este jugo, por causa de que todo o peso de jugo, ele entregou seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tomou todo o nosso jugo, todo o que nós carregamos, ele se assumiu em dizer, não carreguem isso, eu carrego por vocês, eu não quero que vocês carreguem isso nas costas de vocês, podem deixar que eu assumo tudo isso. Então Deus entregou o seu único Filho para que nós não venha carregar os fardos pesados, para que nós não tenha direito de andar com jugo pesado. Então nós vamos fazer esse jejum junto com a oração. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados e que despedace todo o jugo. Vamos ler mais um capítulo de Mateus 6:12. Em Mateus 6, versículo 12, está escrito: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Então, aqui em Mateus 6:12, nós estamos descobrindo de que tudo está voltado a pergunta que é como orar para que Deus possa me ouvir. Tudo que nós estamos aprendendo está voltado à confissão, a perdoar, a assumir
os nossos erros, e que nós não venhamos a carregar os fardos pesados, que nós está voltado ao arrependimento. Então, que em Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então está escrito, assim como eu perdoei, assim como você perdoou, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos causaram mágoas, aqueles que porventura nos feriu, nos causou bastante tristeza, porventura fez-nos coisas de magoar muito. Então, nós pedimos perdão para nosso Pai, e nós falamos assim: perdoa-nos, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Então nós já não estamos nem mais no momento de confissão, nós já estamos no momento de petição. Então, nesse momento de petição, nós estamos já suplicando, nós já estamos rogando ao nosso Pai, que, como anteriormente nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam, nós estamos rogando que Ele nos perdoe também. Nós estamos pedindo o perdão dEle. Então, nós estamos aqui descobrindo, de acordo com a palavra de Deus, e já não mais aprendendo por meio de tradições, mas de acordo com a própria Escritura Sagrada, com a Bíblia Sagrada. Nós estamos descobrindo de que, não de acordo com o nosso jeito de pensar, mas de acordo com a Sagrada Palavra de Deus. E quando nós estivermos orando, a palavra, ela nos orienta de que não devemos usar muitas repetições. A palavra nos dá um exemplo de como há pessoas que oravam. Então, essas pessoas eram os gentios. Então, a palavra fala claramente que quando nós estivermos orando, não useis em vão, em formas de repetições, porque essas formas de repetições vão ser em vão, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, as situações que nos encontramos, logicamente, que agora estamos chegando já num quadro em que eu não sei falar para você, que é sobre o pedir, porque cada um de nós tem uma necessidade. Então não existe uma forma de orar que seja para eu falar para você, a não ser de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com a Palavra de Deus. E oração, ela vem de uma situação de necessidade. Então, por muito necessitar
por muito se encontrar em diversos estados, nós, às vezes, a oração pode acontecer que é de acordo com o que você passa, de acordo com o que você necessita. Portanto, eu não sei o que você está precisando, o que você está passando, mas isso é você e Deus. Nas suas orações, é você e Deus. Nas nossas orações, somos nós e Deus. Então, a única coisa que nós não vamos usar de muitas repetições, como os gentios faziam, que eles pensavam que por muito falarem seriam ouvidos. Então nós estamos vendo que a oração, então nos perguntamos, será que a oração é muito rápida? Nos perguntamos às vezes, será que a oração tem que ser muito rápida? Então, isso eu não posso dizer, porque por causa da necessidade. Há orações que às vezes nós necessitamos e nos encontramos em algumas situações que só Deus para nos ajudar. Então, há pessoas que ao se prostrarem e ao pedirem, ao orar a Deus, demora um pouco a oração por causa da necessidade, por causa do que ela está passando, por causa do que nós estamos passando. Então, possa acontecer de que a oração venha a demorar um pouco, mas a nossa oração, ela é ouvida, porque nós já fizemos confissão lá atrás, nós perdoamos os que porventura nos ofenderam, nos magoaram. Então temos certeza já de que a nossa oração ela é ouvida, ela é chegada até Deus. Então, mas nossa oração também ela pode ser rápida. Ela pode ser tão somente dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Bendito seja o teu nome. Amém. Então ela pode ser uma oração somente, rapidamente assim, e ela já foi ouvida por causa do que o que ora, ele não carrega mais jugo, ele não carrega mais pecado, ele não carrega fardo pesado. Portanto, o que ora, ele diz tão somente: Senhor, tem misericórdia de mim. Bendito seja o teu nome. Amém. Então, uma oração de poucas palavras, rapidamente, então, também foi uma oração ouvida diante de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez para Satanás vos não
para que Satanás não vos tente. Então, se eu vou começar um jejum com oração, ou oração com jejum, vice-versa, e, digamos assim, se eu devo falar para minha esposa que a única pessoa que pode saber que estou jejuando, exceto a nossa esposa, seu esposo, então nós vamos falar que vamos entrar em jejum e oração. Então a gente vai se abster até das paixões, dos desejos carnais. Nós vamos se abster por alguns momentos, alguns dias, dependendo do que nós necessitamos. Nós não vamos praticar relações um com o outro, para nós nos aplicar ao jejum e à oração, como está escrito. Como está escrito em 1 Coríntios 7,5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que nós nos aplique a oração. E depois disso, nós vamos nos juntar outra vez. Então, eu vou me juntar à minha esposa, você vai se juntar ao teu esposo, nós nos juntemos de acordo com a palavra, nós voltaremos a praticar as paixões carnais entre esposo e esposa, de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para que não venhamos cair em tentação, como está escrito, não vos defraudeis uns aos outros, senão por este tempo de oração, de jejum. E depois disso, passado isso, nós voltamos outra vez. Para quê? Para que nós não seja pego por ofertas malignas, por planejamentos malignos, por incontinência. Então, para que nós não venhamos a cair em laço, mantendo afastado por muito tempo do esposo e da esposa, não deve ser muito tempo, por causa de que o mal não venha pegar você por causa desse muito tempo e venha fazer você cair em pecado. Então a palavra diz que nós voltamos a nos juntar outra vez para Satanás, para que ele não vos tente. Para que ele não vos tente pela nossa incontinência. Vamos ler. Esse vídeo está ficando bastante comprido, mas é coisa que precisa falar. Não tem como gravar um vídeo desse sendo por pouco tempo, por poucos minutos. Então, é porque
precisa esclarecer de acordo com a palavra de Deus e não ficar, se ficar algo resumido, é muito importante que fique resumido. Então, nós aprendemos que para que Deus escute e para que eu e você, nós, venhamos saber que nossas orações elas estão sendo ouvidas, nós falamos de que sobre confissão de pecados. Então nós já nos confessemos. Então agora estamos falando sobre oração, como a oração deve ser feita. Tanto dependendo das nossas necessidades, pode demorar, ou tão somente pode ser de menos de 30 segundos. Então, independente disso, nossa oração ela é recebida, desde que nos confessemos e que não carreguemos mais jugo nenhum. E durante a oração, durante o jejum, nós estamos agora falando, descobrindo, de acordo com a palavra de Deus, que nós devemos nos prever das relações. Então nós vamos nos privar por algum tempo, mas não por muito tempo, por causa de que o mal ele não venha se aproveitar desse momento e nos pegue de surpresa. Então a palavra nos aconselha que durante o tempo que nós estiver em oração junto com o jejum, nós não pratiquemos relações entre esposo e esposa, mas tão somente nesse período, para que porventura o mal não venha a nos pegar e Satanás não venha nos tentar pela vossa incontinência. Vamos ler um pouco mais, 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, para que vocês que estão nos acompanhando vejam e tenham certeza de que eu não estou falando isso de mim e jamais quero falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa além do que está escrito. Portanto, eu estou aprendendo também, e aqui nós estamos, bendito seja o nosso Deus, que estamos aprendendo juntos. Então nós aprendendo aqui que durante o período de oração eu estou falando que nós devemos se precaver. Talvez você se pergunte, mas será preciso eu me abster um pouco do meu esposo, da minha esposa? Será que eu preciso não ter relações? Então a palavra está escrito, você pode descobrir na sua Sagrada Escritura, você pode ver aí na sua própria Bíblia, você pode
enxergar com seus próprios olhos que durante esse período nós devemos, e está escrito, devemos fazer isso, está escrito na palavra. 1 Pedro 3,7, lemos agora: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Então, se é a esposa que vai praticar a atitude de orar, de fazer o jejum, durante um tempo, nós maridos devemos dar honra para ela e ter em consciência de que ela é um vaso frágil e devemos coabitar com entendimento, como sendo vós os cordeiros da graça da vida, para que também, quando for nós que formos praticar a ação de orar junto com o jejum, nós, fazendo isso, nossas orações também não sejam impedidas. Ou seja, quando for a esposa, o marido deve entender, e quando for o esposo, a esposa deve entender também. Portanto, entre marido e mulher, esposo e esposa, o jejum, ele pode ser falado entre um e o outro, por causa de que durante esse tempo um venha a ter entendimento e que um ou outro está em oração, está em jejum. Portanto, após se passar tudo isso, a palavra nos orienta que aí nós vamos nos juntar outra vez. Mas durante esse tempo, devemos ter o entendimento e a compreensão entre um e outro. Vamos ler um pouco mais, 1 Coríntios 11, versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice, mas se para a mulher indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de podério. Portanto, aqui nós estamos Agora, aqui nós estamos vendo e descobrindo a forma e o jeito de que como devemos nos apresentar diante de Deus em oração e em tempo de oração junto com o jejum. Então, o homem, ele na sua oração não deve cobrir a cabeça. Durante esse tempo que vou estar em oração e acompanhado de jejum, eu não vou cobrir a minha cabeça em momento algum. E a mulher, ela
ela já deve cobrir a sua cabeça, ela deve pôr um véu, ela deve pôr um pano sobre a sua cabeça, digamos assim, para que todos venham a entender de uma forma mais popular um pano em forma de véu. Ou seja, se você tem o véu, você deve colocar o véu sobre a sua cabeça ao se prostrar diante de Deus, como um sinal de respeito, um sinal de obediência, como um sinal de que você tem submissão a Deus, você é submissa a Deus. Então, nós, homens, nós vamos demonstrar este ato de submissão ao nosso Pai, de sujeição, de uma forma ao contrário, nós não cobrimos a cabeça, mas nossas irmãs, nossos iguais, as mulheres, já vão colocar um véu sobre a cabeça, porque em sinal de reverência ao Altíssimo e Criador de todo o universo. O véu, ele representa o sinal de submissão e de como a mulher deve se apresentar diante de um Deus que é criador de todo o universo. Então a mulher ela já não pode apresentar sem o véu. O véu é sinal de submissão, de podério, para a mulher ter podério, o direito, digamos assim, de se apresentar, de se chegar, ela deve estar dessa forma. E isso isto não é adotado, isso não é adotado por nenhum conceito religioso, não é adotado por nenhuma não é adotado por nenhuma doutrina bíblica, mas sim é um dote, é uma adoção da doutrina de Jesus Cristo. Não é uma ordenança por cultura, mas sim, etc. Mas é uma forma determinada por Jesus Cristo, por Deus, de que a mulher, durante o seu apresentar-se, ela deve tão somente receber o direito de que ela venha apresentar-se com sinal de submissão. Então, portanto, o sinal de podério ao véu é um sinal de poder exercido para poder a mulher se impor, se apresentar certa autoridade, que essa autoridade tão somente o nosso Deus. Então, desde os tempos do princípio, nós sabemos que há países nos dias de hoje que preservam desde os tempos de Jesus até o dia de hoje, alguns
outros países, que eu não posso citar o nome, mas que as mulheres usam todo o período como um sinal de submissão à autoridade divina. Então, para a autoridade divina, essa é a forma correta que a mulher deve se apresentar. Então, para orarmos e termos resposta, precisamos ter fé, se confessar a Deus, perdoar, ter um coração puro e limpo diante do Senhor. Então, nós vamos orar com fé, primeiramente, nós vamos se confessar diante de Deus, descobrirmos que coração nós temos e termos certeza, após isso, que o nosso coração foi limpado. Se tínhamos um coração sujo, um coração mau, então descobrimos que também já recebemos o perdão após também nós tivermos lá atrás perdoado uns aos outros e confessados também uns aos outros. Vamos ler mais um capítulo, 28, versículo 1 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então nós vamos, como vocês estão vendo, e estão tendo certeza de que através destes vídeos, dos vídeos que estou gravando, tão somente que toda a glória seja dada a Deus, que não somos dignos de nos gloriarmos de nada. Tão somente a graça de Jesus Cristo, ela nos baste e nada mais. O acrescentar ou diminuir, Deus sabe, mas tão somente tenhamos certeza de que a graça de Jesus Cristo está bom, está ótimo, está maravilhoso. Então, se atentarmos atentamente à voz do nosso Deus, nós temos cuidado de guardar todos os dias das nossas vidas os seus mandamentos. Então o Senhor nos exaltará, nos colocará em exaltação, e a exaltação de que nenhum mal mais vem nos afligir, nenhum mal mais vai vir nos colocar no cansaço que falamos lá no início do vídeo, na opressão. Então, vamos estar num estado de exaltação concedida pelo nosso Deus. Vamos ler mais um pouco, Filipenses 4, versículo 6. Embora eu sei que o vídeo está ficando muito longo, mas de acordo com a pergunta, realmente se estende mesmo, porque há muitas coisas que precisa e vai se encaixando a serem relatadas. Portanto, me perdoem
pelo tempo do vídeo, mas isso é algo que é muito importante para mim, para você, para todos nós descobrirmos e não descobrirmos nem aprendermos por meio de ninguém. Você que estão nos assistindo, vocês não estão, se você nunca viu, não sabia disso, você não está aprendendo por meio de mim, nunca, jamais venha dizer que aprendeu por mim, aprendeu por alguma outra pessoa, se você aprendeu por alguém, nunca, mas se você viu que está escrito na palavra de Deus, é Deus que Ele que está a abrir a tua mente, a minha mente, a nossa cabeça e nos revelar de acordo com a sua palavra. Então, não aprendemos de ninguém. Então, vamos ler Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Então, tudo o que nós estamos descobrindo e aprendendo desde o início do vídeo, não estamos saindo da linhagem da palavra, estamos falando do mesmo assunto, da mesma coisa. Então, durante as nossas orações, nós não vamos estar inquietos ou ansiosos, preocupados com coisas desta vida. Antes, o que nós pedirmos a Deus seja tão somente conhecida diante de Deus com a oração e as súplicas em ações de graças. Vamos ler mais um capítulo, Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-los-eis. Então, tudo o que nós aprendemos aqui de acordo com a Sagrada Escritura, nós vamos agora ter certeza de que as nossas orações chegaram até Deus, que nós não temos o que se chama mais será. Nós não temos mais dúvidas. Nós encontramos a certeza na Sagrada Escritura, na Sagrada Palavra de Deus. Nós tivemos certeza de que nossas orações foram ouvidas e temos a certeza de que elas foram recebidas diante de Deus. Então, tudo que nós pedirmos a Deus, orando, nós devemos ter fé, devemos crer que nós vamos receber no tempo oportuno. Nós vamos receber. Mas como isso? Que tipo de petição devemos pedir? Realmente, nós não devemos nos preocupar, como lemos anteriormente em Filipenses 4:6. Nós, ao pedir, nós não devemos estar inquietos ou ansiosos, porque o nosso Deus sabe o que nós necessitamos antes que nós fôssemos orar, antes que nós fôssemos pedir a Ele. Ele já sabia e já sabe o que nós vamos pedir,
Portanto, nós não vamos estar inquietos. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, tendo fé, crede que o recebereis e tê-los-eis. Vamos ler só mais um pouco. Agora eu prometo para vocês que o vídeo vai estar chegando ao final. Não deixe de terminar, fique até o final e não deixe de compartilhar, deixe o seu joinha, que é muito importante, e principalmente de se inscrever. Se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu comentário. Diga-nos de que cidade você está nos assistindo. Então, vamos para Jeremias 29:12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha aqui, então nós vamos invocar, vamos até nosso Pai em oração, orando. Orareis a quem? Oraremos a Deus, ao Criador dos céus e da terra. E o que acontecerá? Ele nos ouvirá. Jeremias 29:12. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o quê? De todo o vosso coração. Mas talvez você se pergunte, mas como assim de todo o vosso coração? De todo o vosso coração, nós aprendemos desde o início do vídeo, que foi não encobrindo nada, não foi deixando nada para trás, de revelar para Deus, de se pronunciar, de admitir o pecado, o erro, de admitir a transgressão praticada. Então eu não encobri nada, como lemos no início do vídeo. Então nós não vamos encobrir nada, e ao buscar de todo o coração, não tendo mais consciência de que alguma coisa ficou para trás, que eu não confessei a Deus, e também ao meu irmão, à minha irmã, ao meu semelhante, ao meu igual, que nenhuma coisa eu deixei sem que eu viesse a perdoar ou pedir perdão. Então, não tendo mais, ou não sabendo mais disso, de todo o coração nós vamos buscar a Deus. Estamos indo buscar a Deus, como está escrito, que nós iremos e Ele nos ouvirá. Oraremos e Ele nos ouvirá, quando buscarmos de todo o coração. E eu encerro esse vídeo por aqui. Este foi um vídeo aí falando a respeito de como orar para que Deus ouça a minha oração. Esse foi um vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, e que a paz de Deus esteja dentro do teu coração, dentro dos nossos corações, e que venhamos nunca esquecer que somente Deus seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe grandemente. Grande abraço também aí para todos os nossos iguais no estado da
Paraíba.